Juízes 2. Eu vi que vocês estavam ligados demais, alguma coisa estava errada. Mas eu acredito que fui eu que digitei errado. É Juízes 2. Juízes 2, verso 6. Verso 6 ao 13. Diz assim a palavra. Todos acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a sua terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida, os seus antepassados, ou seja, morreram, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor, e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, e prestaram culto aos Balaíns, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Amém? Pai Santo, nós em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, do qual o Senhor nos reúne aqui como teu povo, como tua igreja, Pai amado, para sermos ministrados pela tua palavra, Senhor. Pai, que a tua palavra venha falar aos nossos corações, ó Pai, que nós, ó Pai, sejamos ministrados pelo teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo venha trazer luz à tua palavra, Senhor, para que através delas, ó Pai, nós sejamos orientados, ó Pai, exortados, consolados, direcionados, ó Pai, pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo de Deus. Pai, abre a cada coração, abre a cada ouvido espiritual, Pai amado, para que eles possam receber a boa semente que vem da tua parte. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu tenho certeza que você já foi abençoado, tenho certeza que Deus já falou ao teu coração através do louvor, que Deus fala, que o Espírito Santo de Deus, ele habita em meio aos louvores. Então, quando os louvores estão sendo entoados, a palavra de Deus, ela vem em nosso coração, ela amacia, ela prepara a terra do nosso coração para que a boa semente possa penetrar nesta terra. Essa terra é teu coração. Então, eu creio que o Senhor já falou ao teu coração, mas agora eu gostaria que você ficasse atento, porque certamente Ele continuará a falar através da sua palavra. Amém, amados? Meus amados, é normal. É normal nós, como pais, vocês já perceberam, vocês têm aquele calendário, vocês receberam o calendário da igreja? E nós temos naquele calendário aqui, esse mês aqui tem um, qual é o título que está marcado lá no mês de março? Família, né? Então, mês da família. Eu queria falar um pouco de família. E, como eu estava dizendo aqui, meus queridos, é normal, é natural, nós, pais, né, nos preocuparmos com os nossos filhos. Quem tem filho, né? É preocuparmos com os nossos descendentes, aqueles que vão tomar o nosso lugar, aqueles que vão estar no nosso lugar, aqueles que vão dar continuidade na nossa vida, porque nós vivemos através dos nossos filhos, amém, amados? Porque eu sou a extensão do meu pai, os meus filhos são a minha extensão, eu vivo através dos meus filhos, assim como meu pai vive através de mim, porque eu herdei as coisas dele. Eu herdei tudo que era dele. Eu vivo o meu pai, eu vivo através do meu filho. Então é normal, amados, nós como pais, nós como família, prepararmos os nossos filhos para as conquistas, para as lutas, para as dificuldades, para se prepararem para poderem conquistar o seu espaço em meio à sociedade, em meio ao mundo, em meio à família.
Então nós preparamos, é instinto nosso preparar pelos nossos filhos. E nós, amados, desejamos o melhor para os nossos filhos. Mas nem sempre isso acontece. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, isso nem sempre dá certo. Hoje, as cadeias, as prisões, olha, uma boa parte das pessoas que estão lá, jovens que estão lá, amados, foram crentes. Filhos de crentes. Filhos de pastores. Estão nas drogas, estão na cadeia, fazendo loucuras. Perdeu-se toda uma geração, todo um trabalho de uma geração. Até mesmo pais que se converteram, um exemplo clássico disso, amados, é o nosso... Seus pais eram batistas. Seus pais eram batistas. Eu já digo porque eu já conversei com eles. E os pais deles morreram. E eles tomaram posse das propriedades dos pais. Vivem pelas posses que os pais deixaram, os bens que os pais deixaram, mas não herdaram a fé dos pais. Não herdaram a fé que os pais professavam. Alguma coisa houve no meio do caminho, no meio da trajetória, que eles abandonaram a fé, rejeitaram a Deus. Nossa vida, nossa caminhada, muitas vezes isso pode acontecer. Nós hoje estamos aqui, adorando a Deus, os nossos filhos estão crescendo, mas pode acontecer os nossos filhos serem macumbeiros. Pode não? Bom que não seja, né? Pode ser que seja do nosso meio, pode sair algum satanista. Pode ou não? Foi o que aconteceu com Israel. Israel é o povo de Deus. E tanto é verdade que isso pode acontecer, mas na Europa é um exemplo clássico disso. Igrejas que foram construídas, hoje são aí, salão de festa, são lugares aí que o pessoal faz balada, alugado para fazer balada. Por quê? Porque o povo abandonou a fé. As igrejas lá estão vazias. Foram abandonados a fé. Foi o que aconteceu com Israel, né? A gente vê aqui pela história de Juízes aqui, o que aconteceu com Israel em relação aos seus descendentes. Josué, amados, ele foi o testemunha ocular dos grandes feitos de Deus. Josué, é o que nós vemos aqui no livro de Juízes. Enquanto Josué estava vivo, enquanto o povo estava debaixo da direção de Josué, o povo adorava a Deus. O povo cultuava a Deus. O povo conhecia a Deus. Por quê? Porque eles tinham um líder, tinha alguém na frente dessa nação, alguém cabeçando essa nação, que tinha sido uma testemunha ocular dos grandes feitos de Deus. Josué, ele estava lá no Egito, quando as pragas de Deus veio sobre aquela terra. Quando foi saraiva que desceu do céu. Quando houve piolho, tudo quanto é tipo de praga sobre o Egito, Josué estava lá. Ele viu o mar vermelho se abrindo. Ele foi uma das testemunhas oculares, ele viu o mar se abrindo. A potente mão de Deus abrindo o mar, e o povo passando em chão enxuto. Ele viu a grande nuvem sobre o povo no deserto, aquela nuvem que de noite era uma coluna de fogo, que clareava e esquentava, aquecia o povo no deserto, porque no deserto é um frio danado durante o dia, a temperatura cai bruscamente, mas ele foi testemunha, ele viu aquela nuvem que os guiava. Ele viu, quando Moisés entrava dentro do tabernáculo, quando ele entrava dentro da tenda, ele via o Shekinah de Deus descer sobre a tenda, e ele sempre estava à porta da congregação, esperando Moisés. Ele viu grandes feitos, ele viu quando Moisés pegou o cajado, pau,
sobre a rocha, e a rocha jogou água. Ele viu a água amarga virar água doce. Depois que Moisés morreu, ele assumiu o lugar de Moisés. Ele estava no comando da nação. E ele viveu 110 anos comandando a nação. E durante esse tempo, todo o povo adorava a Deus. Por quê? Porque Moisés estava contando para eles: aconteceu assim, assim, assado. Deus fez isso assim, assim. Deus libertou o nosso povo assim, assim. Ele era um testemunho ocular. E eu vi o que Deus fez. Aquelas pessoas da geração dele, até a segunda geração, ainda continuaram servindo a Deus, meio que capenga, meio já com dificuldade. Qualquer coisinha corria para outros deuses, qualquer coisinha largava a fé, qualquer coisinha saía da igreja. Essa na segunda geração o povo já estava meio assim. Na terceira geração, o povo já estava adorando outros deuses. Eles não conheceram o Deus de Josué. Olha só, amados, uma falha no meio dessa caminhada. Eles não conheceram o Deus de Josué. E eles começaram a buscar outros deuses, Astarotes, Balaíns, Baal. Se esqueceram do Deus de Moisés, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Nós, meus queridos, também, como crentes no Senhor Jesus, também corremos o risco de acontecer isso em nossa casa. Nós corremos o risco de acontecer isso em nossa casa. Por isso que eu falei para vocês, pode acontecer sim de nós, como crentes do Senhor Jesus, andarmos na presença de Deus, mas os nossos filhos, os nossos netos também correm o risco de não conhecer o nosso Deus. Nós corremos o risco. Mas eu digo para mim mesmo, meus filhos, tenho filhos que não querem nem saber da fé do Senhor Jesus. E a Bíblia, ela nos dá muitos exemplos em relação a isso. O que pode acontecer dentro de uma geração, dentro de uma família. Josué, amados, ele estava sentado aqui nessa cadeira aqui, ó. Josué, foi o primeiro, estava sentado aqui na cadeira. Era um homem que conheceu a Deus, um homem que teve experiência com Deus. Um homem que orava a Deus. Um homem que operou milagres. Aliás, Deus operou milagres através da vida dele. Teve um momento que ele estava guerreando no meio do deserto, e ele orou: Senhor, para o sol. E o sol parou. É ou não é? Era um homem de fé. E ele sentou nessa cadeira aqui, porque ele era compromissado com Deus. Um homem que tinha um compromisso com Deus. Um homem que vivia na presença de Deus. E esse homem morreu. Na segunda geração, o povo já estava assim, ó, meio capenga. Você olhava para ele, você não sabia se era joio ou se era trigo. Às vezes você falava que era joio, e às vezes falava que é trigo. Às vezes falava que é trigo, mas era joio. Às vezes ele acreditava, e às vezes não acreditava. Às vezes ele confiava em Deus, e às vezes não confiava. Estavam balançando. Josué, um homem de oração. Esses homens não conheceram oração, não eram homens de oração, essa segunda geração. Essa terceira geração, aqui, entrou em crise por causa dessa geração anterior. Essa geração aqui, amado, a terceira geração, entrou em crise. Eles estavam perdidos. Eles não sabiam orar. Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles não conheciam o Deus de Jacó. Buscavam Balaíns. Buscavam Astarotes, Baal, porque eles não conheciam a Deus. O que Deus fazia?
Deus levantava homens, levantava um juiz para governar eles novamente. Aí eles se animavam novamente. E Deus dava vitória para aquele povo. E o povo era vitorioso. Morria aquele juiz, eles caíam novamente em pecado. Novamente eles se levantavam e começavam a adorar a outros deuses. Isso é clássico, amados. É outro exemplo, meus queridos. Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. Abraão foi o homem que foi obediente a Deus. Isso lhe foi imputado como justiça, porque ele agradou a Deus. Este homem sentou também nessa cadeira, porque era um homem que tinha experiência para com Deus. Um homem que conhecia a Deus, ouvia a Deus e obedecia a Deus. Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra da qual ainda hei de te mostrar. Meu Jesus. Vai para uma terra da qual ainda, ele nem sabia para onde ele ia, mas ele juntou os trapos velhos dele e a Sara, catou as suas panelas velhas e saiu para o meio do deserto, porque ele ouviu a voz de Deus e foi obediente à voz de Deus. O homem que conhecia a Deus. Quando Deus deu-lhe um filho, ele já estava com quase 100 anos. Ele esperou esse filho durante quase toda a sua vida. Quando Deus dá um filho para ele, poucos anos depois, 12 anos, 10, 12, 13, 14 anos mais ou menos, Deus requer esse filho de Abraão. E Abraão fielmente vai e entrega seu filho Isaque para Deus. Quando ele vai sacrificar Isaque, o anjo brada lá do céu: não, Abraão, não faça isso. Viu a obediência de Abraão. Depois que Abraão morre, veio o seu filho Isaque, o filho da promessa. Olhando pelo contexto bíblico, Isaque não fez nada. Isaque não realizou nada. O que aconteceu depois de Isaque? Veio Jacó, malandro, picareta, safado, mentiroso, trapaceiro, estava em crise. Seu nome, Jacó, trapaceiro. Um homem que lutou com Deus, um homem que brigou com Deus. Conhecia de ouvir falar do Deus de seus pais, mas um homem que teve que lutar com Deus. Deus brigou com ele, ou ele brigou com Deus, não sei. Uma geração que não conheceu a Deus, uma geração que luta, que questiona, que briga com Deus. Davi também sentou nessa cadeira. O homem segundo o coração de Deus. Um assassino. Um adúltero. Mas a gente entende que o homem segundo o coração de Deus, ele não é perfeito. Mas o que Davi tinha de bom? Ele reconhecia o seu pecado. Ele reconhecia o seu erro. Quando ele pecou, quando ele foi lá e passou a mão na esposa de um outro homem, Betseba, e mandou matar o seu marido, e o profeta Natã, que Deus chega para o profeta e denuncia o pecado do rei Davi, que ninguém ia chegar para o rei para encarar o rei. O rei, você está errado, cara, você pisou na bola. O rei mandava prender, mandava cortar o pescoço dele, acabou. Então ninguém tinha coragem de chegar no rei e falar. Mas o profeta não, o profeta estava na autoridade de Deus. E o homem, quando está debaixo da autoridade de Deus, ele não teme, ele não tem medo, amado, das consequências da qual ele pode sofrer. Esse profeta Natã chega no nariz do rei Davi, aponta para o nariz dele e fala: você é esse homem que pecou contra Deus. E ele se desespera, chora e vai buscar o perdão de Deus. O homem segundo o coração de Deus. O homem que foi levantado para governar o povo de Israel.
Segunda geração, seu filho Salomão. Salomão foi rei de Israel. Um homem que começou bem. Salomão começou bem. Quando ele foi tomar o trono, ele teve um sonho. E Deus disse a ele: o que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. Te peço sabedoria para governar o teu povo. Começou bem. Trigo. Mas no meio da trajetória, virou joio. Virou joio. O homem que tinha 700 mulheres, como disse o pregador, 700 mulheres no oficial e 300 no paralelo. É peitudo. 1000 mulheres. Foi seduzido pelas suas mulheres. No tempo do rei Salomão, no final do seu reinado, a terra de Israel tinha templo para tudo quanto é Deus. Deus, balaíns, postes ídolos. Essas mulheres conquistaram o coração de Salomão. Que a mulher é bênção, a mulher é bênção. A palavra de Deus diz que o homem é o cabeça da mulher. Aí dizem, né, acrescentaram aí que a mulher é o pescoço do homem. Ela conduz a cabeça para onde ela quer. Terrível, né? E foi o que aconteceu com Salomão. Salomão conhecia a Deus. Mas cada noite chegava uma lá, faz um cheque aí, amor. E ele dava o cheque. E aí chegava outra lá, faz um cheque para fazer um altar ao Deus meu pai, para fazer. E foi a época que a nação de Israel teve maior idolatria. Foi na época de Salomão, no final do seu reinado. Então, um homem que começou bem, mas capengou. Se perdeu no meio do processo. Quem veio depois? Filho de Salomão, Roboão. Roboão passou a ser rei de Israel. Quebrou Israel. Acabou, ele é doido, doidinho. Tinha a cabeça dele, pinel. Ele dividiu a nação de Israel. 10 tribos o abandonou. Ficou só 2 tribos com ele. Ficou doido, se perdeu no meio do processo. O pai dele estava meio que perdido, ele se perdeu por completo. Ele conhecia o Deus de Davi. Ele ouviu falar do Deus do seu avô, mas não teve um bom exemplo com o seu pai. E ele mesmo se perdeu. Amados, a nossa vida também é assim. A nossa vida, no Novo Testamento, a Bíblia chama aquele que senta nessa cadeira de homem espiritual. O homem que senta nessa cadeira é um homem compromissado com Deus. O crente que senta nessa primeira cadeira é um homem cheio de Deus. Um homem espiritual. Isso é no Novo Testamento. Aquele que senta nessa cadeira do meio aqui, amados, ele chama do homem carnal. Esse homem aqui, que senta aqui, ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Ele é imperfeito, ele está em processo de perfeição. Mas ele está lutando para se aperfeiçoar, assim como Davi fez. Ele lutou para se aperfeiçoar. Ele pecava, ele corria pedindo perdão a Deus. Mas era um homem sujeito ao pecado. O homem que senta nessa cadeira, o homem espiritual, ele está sujeito aos intempéries da vida também. Mas é um homem que é guiado pelo poder de Deus. É um homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. É um homem que tem a sua vida pautada pela palavra de Deus. Quem sentou nessa cadeira? Abraão, Josué, Davi. Essa cadeira, no Novo Testamento, é o crente carnal. É o crente carnal. O que a Bíblia fala do crente carnal? Que é o crente que vive em contenda. É o crente, aquela pessoa que às vezes você olha para ela, está orando, mas é também aquela pessoa que em casa, ela trucida os irmãos.
ela trucida o pastor. Na hora do almoço, o papo é o pastor. Quando ela vem na igreja, essa pessoa que está sentada aqui, esse camarada, quando vem na igreja, ele vem para dar nota na pregação, vem dar nota para o louvor, e vem olhar as irmãzinhas, ou então ela vem olhar os irmãozinhos, crente carnal. Abra a tua Bíblia no livro, acho que é de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2. Olha só o que Paulo fala. Primeiro Coríntios, capítulo 14. Diz assim, versículo 14: quem não tem o Espírito, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa retribuí-lo, instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, irmãos, não lhes pude falar como os espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. O Denis até leu essa passagem de manhã aqui, né? Falando do homem carnal. O crente que senta nessa cadeira, ele é um crente carnal. É o crente que você não sabe se ele é crente ou se ele não é crente. Dentro da igreja ele dá pulinho, dá reteté, ele dá glória a Deus. Na rua, ninguém conhece ele. Ele é o crente 007, disfarçado. Esse é o crente carnal que senta nessa cadeira. E nessa cadeira, amado, no Novo Testamento, o crente que senta nessa cadeira, o homem que senta nessa cadeira, a mulher que senta nessa cadeira, o jovem que senta nessa cadeira, é o natural, é o homem natural, porque ele não consegue discernir as coisas de Deus, ele não consegue entender as coisas de Deus, ele não compreende, ele não aceita, ele questiona as coisas de Deus. Ele é conhecido como o homem natural, o homem que não conhece a Deus. Ele senta nessa cadeira, terceira geração, primeira geração, segunda geração, terceira geração. Também o livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus chama a atenção de uma igreja, capítulo 2 e capítulo 3, de 1 Coríntios, de Apocalipse 3,15. Jesus chama a atenção de uma igreja, ele chega a falar, ele chama do quente, quem senta nessa cadeira é o crente quente, amém? Tem crente quente aí, amado? Tem que ter. Crente quente senta nessa cadeira aqui, aonde sentou Abraão, aonde sentou Josué, aonde sentou Davi. Aqui é o crente quente. No meio é o crente morno, que fala em Apocalipse. Aquele que não é quente e também não é frio. Aquele que é e não é. Aquele que era e já não é mais. Crente morno. Esse daqui é o crente frio. Crente frio, que não tem mais nada a ver com Deus, que não conhece a Deus, que não se relaciona com Deus. Mas Jesus, ele está tão irado com esse crente aqui, que é o crente morno, porque esse crente morno aqui, ele é que nem Denorex, mas não é, ou eu finge que eu não sei, assim, alguma coisa assim, parece que mas não é. É Denorex, que é assim, né? É uma propaganda que tinha antigamente, não lembro mais. Mas esse crente aqui, a Bíblia chama ele
de crente morno. Aquele que na tua frente, ele é crente, é homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. Lá fora, só Deus na causa. Fala palavrão, se embebeda, se prostitui, se droga, assiste pornografia e se deleita em meio à pornografia. Mas quando ele entra naquela porta ali, ele, aleluia. Se deixar, ele faz até aviãozinho aí. Não tenho nada contra o aviãozinho, amados. Mas Jesus, ele fica indignado com esse crente que senta nessa cadeira. Eu estou a ponto de vomitar. Assim, ó. De tão mal que faz esse crente. Ele nem está tão preocupado com o crente frio. Esse daqui, ó. Ele nem está mais com o pé na igreja. Não é o crente Raimundo. O crente Raimundo é esse daqui, ó, o crente Raimundo. Está com o pé na igreja, o pé no mundo. Hoje, meu amado, eu não sei que cadeira que você está ocupando aqui. Se é cadeira do espiritual, se é a cadeira do crente carnal, aquele crente que parece que é, mas não é, aquele que parece que é joio, mas é trigo, aquele que você pensa que é trigo, mas é joio, às vezes você pensa até que é joio, mas é trigo, sei lá, alguma coisa assim. Esse que você senta nessa cadeira. Não sei se você está sentado, ou se você está sentado nessa cadeira aqui, ó, que você já está afim de chutar o pó da barraca. Esse negócio que Deus vai operar, negócio que Deus vai fazer milagre, isso é conto da carochinha, que Jesus vai voltar. Hoje o meu milagre vai chegar e nunca chega. Ele até canta louvor. Hoje o meu milagre vai chegar, mas está assim no fundo, isso é conversa furada. É o crente que está em crise. É o crente que está em crise, ou é aquele até mesmo que olha para a vida desse daqui, ó, que diz que é crente, fala, se ser crente é ser isso, eu não quero ser crente. Já ouviu falar isso ou não? Alguém falou alguma vez para você? Isso é ser crente? Eu não quero ser crente. Por causa do erro desse daqui, ó, esse daqui se sente incentivado em não obedecer a Deus e não conhecer a Deus. Hoje, meu amado, Jesus, Ele está mandando você, se for preciso, trocar de cadeira. Eu te aconselho. Eu quero sentar aqui. E eu não solto essa cadeira. Eu não abro mão dessa cadeira. Deus, Ele vem em primeiro lugar. Eu não negocio a minha fé. Eu não negocio os princípios de Deus, por nada nesse mundo. Teve casos de jovens que entrou num relacionamento com outras meninas, não crentes, se iludido, abraçou, e no mundo o relacionamento é aberto. Mas a Bíblia condena o sexo antes do casamento, fornicação. Para quem é casado, adultério, a Bíblia condena. Eu não abro mão dessa cadeira. Mas teve jovens que abriram mão dessa cadeira. Eu vi, eu sou testemunha, eu vi. Esse negócio de Facebook é fantástico, uma praga do século. Mas sabendo usar é uma boa ferramenta. Mas a mulher colocando ele em xeque, ou eu ou a igreja. Ele preferiu eu. Eu não, a moça, né? Graças a Deus. Ele abriu mão dessa cadeira. Ele abriu mão. Os princípios de Deus, eles são inegociáveis. Essa cadeira é a cadeira daquele que tem compromisso. Essa cadeira é daquele que diz, Deus vem em primeiro lugar. Eu venho depois. Essa segunda cadeira aqui, ó, eu não vou ficar sentado muito tempo nela, porque é perigoso ela contagiar.
Mas essa cadeira aqui é aquele que pensa, primeiro eu, depois Deus. Primeiro eu quero meus interesses. Você imagina quem senta nessa cadeira. Aqui, quem senta nessa cadeira, ele negocia as coisas de Deus. Ele troca as coisas de Deus por qualquer coisa. Ó, tem vantagem? Estou lá. Quero nem saber. Depois eu peço perdão para Deus. Deus é bonzinho, Deus perdoa. É verdade. A ira dele é protelada, mas ela vem. Essa é a cadeira do compromisso. Essa é a cadeira daquele que está aberto à negociação. Essa cadeira aqui, o pensamento dele é um só. Primeiro eu. Depois eu. Depois eu de novo. Tudo é eu. Tudo está centrado nele. Tudo é para ele. Tudo é meu. Meu netinho tinha essa mania. Tudo é meu. Graças a Deus ele parou com isso. Hoje nós dividimos lá o lanchinho. Meu amado, você sabe qual a cadeira que você está sentado, meu amado. Hoje é dia, se for preciso, mude de cadeira. Eu te aconselho a estar nessa cadeira aqui, ó. Cadeira do compromisso com Deus. Eu não negocio a minha fé. Eu digo não ao pecado. Eu digo não à corrupção. Eu digo não ao adultério. Eu digo não. Primeiro vem Deus, depois vem eu. Muitos filhos se decepcionaram com seus pais, que não tiveram exemplo nenhum dentro de casa. Eram crentes. Vovô era uma bênção. Vovô era um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Pregava, falava do amor de Deus. Era um ganhador de alma. Era um homem de oração. O filho dele, meu pai ora. Que nem tem muitos crentes 6 horas. Você já ouviu falar do crente 6 horas? Não é os 6 horas da tarde, não. 6 horas. Ora lá. É o crente 6 horas, é o filho. Esse filho aqui, ó, amados, essa geração aqui, nem vai nem querer saber, porque ele não tem exemplo. Em casa, ele só viu falar mal do pastor. Em casa, ele só viu falar mal de igreja. Essa geração aqui, amados, ela ouve pelos olhos. Ela tem o seu caráter moldado por aquilo que ela vê. Vê os seus pais metendo o pau no pastor, vê os seus pais metendo o pau na igreja, vê os seus pais levando uma vida dúbia, levando uma vida de qualquer maneira. Como é que vai ser essa geração? Como é que vai ser essa geração? Perdida. Vai buscar outros deuses. Vai buscar outras felicidades. Algo que preenche o seu vazio. Droga, sexo, pornografia. É isso que eles vão procurar. Porque eles não tiveram exemplo em casa. Amados, talvez você seja uma das pessoas que está começando. Você foi um dos primeiros a ser chamado na tua casa. E louvado seja Deus, porque você sentou nessa igreja não, nessa cadeira. Os teus netos podem olhar para você e falar: vovô era um drogado, vovô era um beberrão. Mas depois que ele conheceu Jesus, ele foi transformado. Aleluia! Se você for o primeiro da sua família a ser chamado pelo Senhor, glória a Deus. Que você seja um exemplo para os teus filhos, um exemplo para os teus netos. Amados, eu sou o primeiro da minha casa, primeiro dos meus familiares a aceitar Jesus. Foi uma luta tão grande no começo. A gente leva nome de tudo quanto é jeito. Trouxa. Aí leva dinheiro para o pastor. Você é bobo. E as mesmas pessoas, já fazem 34 anos que eu professo a fé em Jesus Cristo. Graças a Deus. E quero chegar até o fim. Em nome de Jesus. Eu não quero me perder no meio do processo. Que Deus me ajude por isso. Hoje, a mesma família
os mesmos parentes, eles procuram o pastor para receber oração. Procuram o pastor para ouvir uma orientação. Tempos atrás, minha irmã chegou correndo lá em casa, minha irmã e meu cunhado, com o netinho deles. Olha o netinho deles. Não lembro o que ele tinha. Estava com os aparelhos no nariz, na boca. E eles passaram lá em casa. E pediram, olha, ora por ele. Quem sabe Deus pode fazer alguma coisa? Quem sabe? Eu conheço um Deus que quer fazer alguma coisa. E ali, amados, eu ungi aquela criança. E Deus fez um milagre. Eu falo isso para a glória de Deus, viu, amados? Que eu não preciso disso, não. Tá? Mas eu falo isso para a glória de Deus. Esse menino foi curado. E depois eu ouvi os testemunhos. Que bênção. Depois passou na casa do Du, que eles me chamam de Du. Meu nome é Eduardo. Amém. Eles me chamam de Du. Depois que o Du orou, ele foi curado. Aleluia. Meus irmãos estavam para fazer um negócio lá, estavam meio na dúvida de fazer alguma coisa, me chamaram para ir lá na casa deles. E lá eles pediram uma orientação, orei por eles, orientei eles. Então, amados, que você seja esse exemplo no meio da tua casa. Foi para isso que Deus te levantou. Ele te levantou para honrar o nome dEle. Não foi para envergonhar o nome dEle, não. Seja um exemplo na tua casa, seja um exemplo na tua família. Tem maridos que brigam com suas esposas. As suas esposas não, a sua esposa. Só ter uma só. Apesar da briga, só pode ter uma só. Na frente dos filhos. Maltratam os filhos, batem nas esposas, agridem. E os filhos estão vendo aquilo. E fala, é crente. Amados, nós temos os adolescentes aqui que os adolescentes, eles botam a boca no trombone. E a gente fica sabendo de cada uma. Porque eles sentem confiança nos seus pastores. E ele é no coração. Adolescentes, crianças, amados. E a gente fica desesperado. E a gente começa a orar, a interceder pela vida deles. Pelo que eles veem na casa deles. O que vai ser dessas crianças? O que vai ser desses adolescentes, amados? Vendo o exemplo dentro da sua casa. O que vai ser dessa próxima geração que vem aí? Se nós não vigiarmos, se nós não cuidarmos, se nós não tivermos cuidado, se nós não abrirmos a mão do eu e colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar, o que vai ser deles? Eles vão sentar naquela terceira cadeira, a cadeira do vazio, a cadeira do questionamento. Eu não ligo não, amado, para as crianças. As crianças continuam sendo uma bênção. Eles não atrapalham o culto, não. Só vocês deixarem para lá e prestar atenção em mim. Amém? O culto continua. E Deus continua a falar. Amém, amados? Meus queridos, vamos colocar de pé. Eu quero orar a Deus. Eu quero dizer para você, amados, esta igreja tem um compromisso com as crianças. Não sei se vocês já repararam isso. Você que é pai. Você já reparou que nós temos um compromisso com as nossas crianças? Eu tenho maior zelo com esses pequeninos, amados. Porque se eu não atrair essas crianças, o mundo vai atrair elas. Se nós não ensinarmos as nossas crianças, elas vão aprender com o mundo lá fora. Só que nós, dentro de casa, temos que dar o exemplo, temos que dar essa continuidade. O seu filho está sendo ministrado. O seu filho está recebendo uma boa semente. Cara, cabe a você, pai. Cabe a você, mãe. Regar essa semente. Nutrir esta semente. Ou matar essa semente. Como você mata? Mau exemplo. Mau comportamento. Deus te ama, meu amado. Deus te ama, minha amada. Deus ama a tua família. Ele ama o teu esposo, ama a tua esposa, ama os teus filhos. Mas Ele deseja
que a geração de adoradores continue a crescer. Então, meu amado, que nessa noite você venha tomar uma decisão. Se você está sentado nessa cadeira, não tenha vergonha não. Ninguém vai te apedrejar por isso, porque todos já passaram por essa cadeira. Abraão passou por essa cadeira. Josué também passou por essa cadeira. Davi passou por essa cadeira. A cadeira do vazio, a cadeira do questionamento. Ah, Senhor, o Senhor me abandonou. Ah, Senhor. Todos passaram por essa cadeira. A vida do cristão é um processo. É um processo de regeneração. E isso não acontece muitas vezes do dia para a noite. E nessa caminhada, nesse processo, você pode estar sentado ainda nessa cadeira aqui, ó. A cadeira do crente morno, a cadeira do crente carnal, que vê erro em tudo, ao invés de vir na igreja para adorar a Deus, perde a adoração, perde o louvor, os seus ouvidos estão tampados para não ouvir a voz de Deus, o seu coração está endurecido e a palavra de Deus não penetra. Talvez você pode estar passando por esse estágio e você está sentado ainda nessa cadeira. Também não é vergonha, porque também aqueles que sentaram nessa cadeira tiveram seus momentos também de carnalidade, pecaram, mas eles voltaram à sua origem, um adorador, aquele que diz: Deus vem em primeiro lugar, o Senhor vem em primeiro lugar em minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, e que você, se tiver coragem, não sei em qual cadeira que você está, mas procure sentar nessa cadeira, cadeira do compromisso. Eu não negocio a minha fé, eu não negocio a minha comunhão, eu não negocio a palavra de Deus. Feche os teus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, pela tua grande misericórdia, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor não tem nos tratado segundo os nossos méritos, mas segundo a tua misericórdia. É verdade, Pai, que passamos por processos, é verdade que passamos por tempestades, é verdade que passamos por dificuldades, e muitas vezes até pensamos em abandonar e parar tudo, e sentarmos na terceira cadeira, deixarmos tudo para trás, esquecemos daquele tempo no qual nós sentávamos na primeira cadeira, na cadeira do compromisso, na cadeira de um verdadeiro adorador. Devido às mágoas, devido aos intempéries, a gente busca desculpa em tantas coisas, buscamos argumentos em tantas coisas, para nos afastar, para acharmos no direito, estarmos distanciados do teu reino, distanciados da tua obra, descompromissado com a tua palavra. Oh Senhor, perdoa, Senhor amado, se agir com loucura, perdoa se eu agi de forma errada, perdoa se eu falei aquilo que não devia falar, perdoa se eu julguei, Senhor, porque eu não tenho direito de julgar, porque juiz é o Senhor. Isso tudo muitas vezes abafa o coração do crente, isso tudo muitas vezes abafa a nossa fé, a nossa comunhão é abalada, nós entristecemos o dom da graça, nós entristecemos o dom do Espírito Santo de Deus que habita em nós, Pai. Mas nesta noite, Senhor, nós queremos pedir perdão, nós queremos sim, Pai amado, sentar na cadeira do compromissado, Senhor, temos compromisso com a Tua palavra, sejamos fortalecidos pelo Senhor, para que não venhamos negociar a nossa fé e os nossos princípios, ó Deus amado, que nós verdadeiramente venhamos ser exemplos
aos nossos filhos, aos nossos netos, ao nosso cônjuge, ó Pai. Oh Espírito Santo de Deus, toma, Senhor meu Deus, a cada coração nas tuas mãos, Senhor, arranca deste coração toda mágoa, toda frustração, toda tristeza, todo mau exemplo, arranca agora, no poder do nome de Jesus, para que verdadeiramente ele possa se assentar na cadeira do compromisso, esquecer-se do teu passado e olhar para a frente, para o autor e consumador da nossa fé. Homens e mulheres, ó Pai, uma nova geração de homens compromissados com a tua palavra. O mundo titubia de um lado para o outro, o vento sopra para lá e para cá, mas nós, ó Deus, queremos estar firmados na tua palavra, que é rocha. Oh Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, ensina os pais a ser temente ao Senhor, ensina os pais a eles serem exemplos, ó Pai amado, aos seus filhos. Ensina os pais, desperta os pais para a grande responsabilidade das quais eles têm, mas que nós também não venhamos negligenciar a nossa obrigação, a nossa fé. Em nome de Jesus, ajuda-nos nessas empreitadas, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa geração, Senhor, possa olhar para trás e ver em nós, ó Deus, exemplos de homens de fé, mulheres de fé, homens compromissados com a tua palavra, mulheres compromissadas com a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém.